Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta também a jornalista Mariana Sirena. Olá Liz, olá ouvintes, aqui Mariana Sirena. Nesta edição do Respira Cultura, a gente fala de um projeto de bordado, mas que não é só de bordado. É uma proposta que envolve fios, agulhas, mãos e mentes criativas, sim, mas que traz principalmente escuta e diálogo. No Coração da Agulha é uma iniciativa do Ateliê Livre de Porto Alegre, coordenada pela artista Ana Flávia Baldiceroto. São rodas de bordado livre, coletivo, que estão acontecendo em formato online desde o início da pandemia. Mas a ideia vem de bem antes do período de distanciamento social, justamente com a proposta de aproximar. Na linha do bordado, zóio do meu bem, querem ver toda a beleza, quero ver também. Na curva do riscado, pescador pegou peixe bom no mar dourado que ela temperou. Traça a linha do bordado, zóio do meu bem, querem ver toda a beleza, quero ver também. Na curva do riscado, pescador pegou peixe bom no mar dourado que ela temperou. Pois é, Mari, o projeto tem origem em 2013, quando a artista mineira Teresa Portes veio a Porto Alegre para participar do Festival de Arte da cidade. A Teresa trouxe uma oficina para replicar um trabalho que ela realiza em Belo Horizonte de criação coletiva de mesas de café na rua. O bordado faz parte dessa intervenção. A toalha da mesa na qual é servido um café mineiro é bordada ao vivo pelos passantes. Em Porto Alegre, esse café foi realizado na Praça Lupicínio Rodrigues, perto do Centro Municipal de Cultura, onde funciona o Ateliê Livre. Procurei demais, velho pescador. Na época dessa oficina, a gaúcha Ana Flávia Baldiceroto e um grupo de alunos já buscavam engajamento com o entorno do Ateliê Livre. E o bordado acabou sendo um meio interessante para pensar essa aproximação. A própria Ana Flávia fala para a gente sobre como, dessa experiência, surgiu um desejo de seguir trabalhando a relação com a cidade por meio dos fios e conversas, e de como essa ideia criou laços para além de Porto Alegre. Esse movimento, ele semeou uma vontade, assim, nos contaminou com o desejo de seguir bordando, justamente na Praça Lupicínio, que fica muito próxima do Centro Municipal, mas que era muito pouco frequentada, vamos dizer assim, pelas atividades do Ateliê Livre. A gente não fazia quase nada na praça e se comunicava muito pouco com os nossos vizinhos. Então, o bordado surgiu nesse contexto, dali ele se expandiu muito, né? Um trabalho que hoje constitui uma rede, que se chama Rede Ilufio, que é composto assim, por gente que está bordando não só na Praça Lupicínio, em Porto Alegre, mas em Montenegro, para ficar aqui no Rio Grande do Sul, interior do estado, tem alguns pontos. A gente tem gente bordando na Bahia, Rio de Janeiro, tem o grupo de Minas e no Uruguai. Então, hoje, essa rede de bordado coletivo, ela constitui uma rede organizada, a gente tem tido seminários anuais. Então, vamos dizer assim, que não é um projeto isolado, ele é parte já de uma trama maior que vem de muitos anos com muitas histórias. Então, é um trabalho que envolve muito estar na cidade e estabelecimento de diálogos, né, e laços com locais onde a gente encontra, muitas vezes, uma dificuldade de aproximação. Então, o bordado é um veículo mediador para a construção de vínculo social, né? Tem muito esse caráter. Eu queria que a mão do amor um dia trançasse os fios do nosso destino, bordadeira fazendo tricô, em cada ponto que desce amarrasse a dor. Em cada ponto que desce amarrasse a dor. Como quem faz um crochê, uma renda, um filó, unisse as pontas do nosso querer e desse um nó.
A Ana Flávia é de uma série de artistas que vem trabalhando essa aproximação em rede. Pelo projeto Junto ao Ateliê Livre, só em Porto Alegre, foram feitas umas 10 toalhas medindo de 5 a 10 metros cada uma. Todas bordadas por muitas mãos e em diversos lugares, já que o projeto não ficou apenas na Praça Lupicínio Rodrigues. E, para além do tecido, essas toalhas são uma costura de muitas vivências. Para falar do lugar do artista como propositor de um trabalho tão coletivo, a Ana Flávia nos conta a história do nome do projeto. O coração da agulha é um objeto muito concreto. Na nossa prática, o nome surgiu de um coração de pano que a gente ganhou de presente da Dona Eva, uma vizinha da Lupicínio que sempre foi uma entusiasta, assim, uma pessoa que nos acolheu super bem, amorosamente, desde o início das rodas. E ela nos doou um coração para fincar as agulhas, porque uma das coisas que a gente precisa fazer, né, quando trabalha com um monte de gente, um monte de agulha, é ter um lugar para botar para ninguém se espetar. E nas rodas presenciais, quando a gente conseguia ainda trabalhar juntos, né, fisicamente, em algum momento, numa das rodas, alguém disse, me passa o coração da agulha. E eu conto essa história porque eu acho que, naquele momento, para mim, surgiu a possibilidade de nomear o projeto dessa maneira, porque o coração da agulha, né, numa imaginação poética, para mim, é o espaço vazio por onde passa o fio. E eu acho que, eu vejo que o papel de um artista propositor, um artista que vai, né, se propor a ser uma espécie de mediador, de fazer ponte, é um pouco esse papel desse vazio. Ele é um papel de ser um lugar por onde podem passar muitos fios de fala, né, de diferentes percepções de mundo, e de poder propor a energia, talvez, né, uma mínima borda para que esses fios possam entrar em contato, dialogar e tramar algo que o próprio artista não sabe o que é. Então, eu vejo que é um deslocamento um pouco da posição de uma autoria mais individual, mais marcada, né, que também existe, né, não é que eu trabalhe só com isso, mas nesse tipo de projeto de corte mais comunitário, contextual e colaborativo, eu vejo que o papel do artista é ser uma espécie de espaço de passagem e de um espaço vazio, onde ele não se coloca tanto com as suas questões, as suas preocupações, mas ele torna possível por catalisar, pelo seu papel social, pelo lugar que a arte ocupa, por ser talvez ainda um território de conflito que não se transforma em guerra. Em vez de guerra, as diferenças em contato resultam em criação, em um processo artístico. A rua é o palco perfeito para a trama de vozes e fios que a Ana Flávia e o Ateliê Livre querem motivar. A artista vem pensando outros projetos nesses espaços, como a carroça ou armazém de histórias ambulantes, que incentiva os transeuntes a contarem histórias e a trocarem afetos e memórias. E a partir da rua, a Ana também repensa o lugar das instituições de arte na cidade. Acho que é um trabalho que nasce na rua também, em função de um desejo de desencaixotar a arte das instituições, que em geral costumam ter um certo distanciamento em relação à vida comunitária da cidade, né? Às vezes as instituições de arte numa sociedade marcada assim por tanta desigualdade social, elas costumam ocupar lugares muito centralizados, não periféricos, né? Lugares de um certo elitismo, às vezes bastante elitistas até. Então é um projeto que tem todas essas nuances, vamos dizer assim, né, de interesse de lidar com a polis, com a cidade, e que está, né, desafiado pela pandemia. E como levar a energia da praça para o meio virtual? Desde o início da pandemia, um pequeno grupo passou a se reunir pela plataforma Zoom e, no coração da agulha, se transformou em uma série de encontros semanais nas quintas-feiras pela manhã. Logo surgiu o desejo de abrir o projeto para todos os interessados. É claro que a tela do celular e do computador são muito diferentes do espaço da praça, mas isso não impediu que o projeto seguisse firme e que agregasse mais mãos e vozes. Um pouco do que acontecia na rua ganhou forma também pelo Zoom. Algo da lógica se manteve e claro que muitas coisas estão em suspensão, né? O que se manteve é essa abertura para a indeterminação e para deixar que o diálogo que acontece nas rodas seja o motor do que vai acontecer. Então, nós não falamos, agora vai ter um projeto virtual que vai ser assim. Não, ele foi tomando a face
das necessidades que foram surgindo organicamente nos encontros. E a primeira, né, que surgiu, que eu acho que faz com que o projeto tenha uma adesão, e tenha, assim, a gente não tem nunca menos de 20 pessoas nas quintas de manhã bordando, e algumas vêm todas as quintas desde o início, é que num tempo de tanto isolamento, tanta angústia, tanta incerteza, é um espaço de estar junto onde tem uma escuta. Acho que essa é uma palavra super importante, né? A gente fala em diálogo, sim, é diálogo, é conversa, a gente fala de amenidades também, mas também tem sido um espaço de intimidade e confiança, onde as pessoas que vêm podem vir como elas estão. Tem alguém ali, né? Tem alguém, esse alguém não sou só eu, tem alguém que é um corpo coletivo que está nos faltando tanto. Esse corpo coletivo acaba sendo um espaço para arejar a espera pelo fim da pandemia e o luto coletivo que ela traz. Isso tem a ver também com um reconhecimento do momento pelo qual a gente está passando, com todas as dores, medos e incertezas. Esse arejamento se aproxima, de certa forma, do que acontecia nos encontros nas praças. Algo do projeto de rua conseguiu encontrar uma mínima estrutura nesse mundo digital, embora a gente saiba, né, que existe uma diferença abissal entre estar na rua e estar numa sala virtual, porque a gente sabe que a internet não é algo que chega a todos os lugares, como a gente tinha a intenção utópica e tem ainda de conseguir chegar, né? Então, acho que essa é uma palavra também que, junto com escuta, diálogo, luto, trauma, né, memória, faz parte desse projeto, que é a palavra utopia. Ele consegue, acho que também, sustentar uma adesão de pessoas que se reúnem para bordar em função de ser um lugar onde a gente consegue ainda, por essa interlocução, sonhar junto. Sonhar que o mundo vai ser melhor, sonhar que isso é uma noite escura que a gente está atravessando, mas que a gente junto vai conseguir, né, puxar esses fios até o outro lado dessa travessia. E para puxar esses fios com a Ana Flávia e o grupo do No Coração da Agulha, não é necessário saber bordar e nem mesmo gostar da ideia de bordar. Muitas pessoas se envolvem no grupo para tricotar ou fazer crochê, ou até mesmo só para conversar num espaço em que a palavra circula desse jeito diferente. Além disso, o ato de bordar de uma forma livre subverte o próprio imaginário, que muitas vezes afasta as pessoas do bordado e liberta para a expressão. Muitas pessoas que vêm para esse grupo ou sabem bordar muito bem, têm esse saber incorporado, herdaram isso da sua ancestralidade, né? Mas não bordam dessa maneira livre, né? Então estão acostumadas com o bordado mais regrado, né, da tradição. Ou tem pessoas que não sabem nada e que inclusive têm uma grande resistência porque passaram por essa quebra, né? Eu sou inclusive um exemplo dessas pessoas. Eu não comecei a bordar porque eu amo bordar. Eu não herdei, nunca gostei nem de agulha, nem de linha. Então, isso é uma confissão aqui que eu faço para todo mundo que chega, né? Para, inclusive, encorajar, não precisa saber bordar para participar, eu mesma não sei até hoje. Eu tinha essa resistência que se configurava também como uma resistência a todo o lugar que o bordado ocupou, no sentido de uma opressão e domesticação e manutenção da mulher no espaço privado dentro de casa, né? Então, essa é uma questão, essa questão do feminismo e dos feminismos, ela entra muito no trabalho, porque existe um questionamento, né, e uma ressignificação do lugar do bordado. Para ver retalhos dos encontros online do projeto, basta acessar o perfil No Coração da Agulha pelo Instagram. O link está na descrição deste episódio. Ali também é possível encontrar todas as informações sobre como participar. Fica também o convite para acessar as redes do Ateliê Livre Chico Stockinger de Porto Alegre, que está completando 6 décadas de história neste ano e tem muitos outros projetos abertos à comunidade. E a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto nosso dia a dia. E a gente também conversou com uma participante dos encontros de bordado, a professora da rede pública Lacita Trisotto Maia, para sabermos um pouco do ponto de vista de quem borda no grupo. Coração da Agulha
é o nosso ponto de encontro de saberes, bordados, histórias, projetos, e a gente borda em linhas e em letras tudo que a gente sonha, compartilha, viveu. É muito bom estar ali, né? Tem meninos, meninas, todos são bem-vindos, e é uma descoberta de gente nova a cada vez que a gente se encontra, e eu adoro estar ali. O zigue-zague do tormento, as cores da alegria, a curva generosa da compreensão, formando a pétala da rosa da paixão. Sua vida, meu caminho, nosso amor, você é a linha e eu o linho, nosso amor, nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa, reproduzidos no bordado, a casa, a estrada, a correnteza, o sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. Respira Cultura. Por trás de toda história, de toda prosa, existe a linha, fibra, filamento, a corda. E para o nosso momento de leitura de hoje, trouxemos um poema de Fernanda Bastos, que é poeta e jornalista porto-alegrense, e o poema está no livro Dessa Cor, lançado em 2018 pela editora Figura de Linguagem. O título do poema é Ofício e ele traz a costura como metáfora para a composição. No papel, redijo meu pretuguês, linha após linha feito costura. E se alguém perguntar qual é a linha, me encaixo nos estudos poéticos e vingativos. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com a jornalista Mariana Sirena. A edição foi do Pedro Palaoro. Na trilha sonora, a gente ouviu o Rodrigo Maranhão com Bordado, Gilberto Gil com O Linho e a Linha, ainda a Maria Bethânia com O Que Eu Não Conheço e Carol Naine com Fios da Moda. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!